Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Sexta-feira, a última sexta-feira do mês de maio de 2026. Estamos no dia 29 de maio. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã na nossa rádio, agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, grandemente. Quero mandar um abraço para os meus amigos que sempre estão nos acompanhando ali, lá de Camaragibe, os amigos que sempre mandam um bom dia, nos chamam ali no nosso WhatsApp. Mando um abraço aqui para o Silvio, o Lourenço, o Ricardo, o Henrique, o Roberto, o Jailson, a Marta, né? A esposa do meu amigo Ricardo, também estudamos juntos, a Marilúcia também, que estudamos juntos, Silvio, e o meu amigo de infância também, o Lindoval, a Lúcia, o Marcílio, o grande Marcílio, estudamos juntos também. Que Deus os abençoe grandemente, queridos, e continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês. E nesse dia, você que nos acompanha, né? Pastor Nilo, Pastor Marcos, Deus abençoe vocês grandemente, queridos. Tem um texto aqui da segunda carta aos Coríntios que eu quero trazer para a nossa reflexão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 30, que diz assim o texto: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muito mais. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse texto fala da glória dos sofrimentos, que era o orgulho de Paulo em suas lutas. E o mesmo Deus de Paulo é o Deus que nós conhecemos hoje. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que nós cremos, é o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que agora nós estaremos orando. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, de raiva, de inveja, de rancor, de divisão, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto fala sobre a glória dos sofrimentos, que era o orgulho de Paulo em suas lutas. Ele sabia por que estava passando aquilo ali. Então hoje nós vamos refletir sobre um tema conflitante e muitas das vezes desafiador. É a relação entre o sofrimento e o amor a Deus.
e a glória futura. Então, em nossas vidas, na sociedade em que vivemos, o sofrimento ele é frequentemente visto como algo a ser evitado a todo custo. Mas nós encontramos nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia, perspectivas radicalmente diferentes, especialmente na vida do apóstolo Paulo. Ele não apenas suportou diversas tribulações, mas se orgulhou de estar passando por aquilo tudo que ele passou, como ele mesmo diz no seu texto aqui, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 30. O contexto histórico aqui da segunda carta nos mostra que a segunda carta foi escrita por Paulo em um momento de grande angústia e conflito. Ele estava defendendo o seu apostolado contra falsos mestres que questionavam a sua autoridade e integridade. Como nos dias de hoje, muitos, para se manterem santos, querem apontar o defeito dos outros. Esses dias eu estava falando sobre a ceia, né? O pecador não pode tomar ceia. Quem não é pecador? Então ninguém iria tomar ceia. Por isso que a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. O homem não é a denominação que tem que examinar. Não é o pastor que tem que examinar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Todos os apóstolos que estavam ali com Jesus eram pecadores. E todos cearam com Cristo, inclusive o Judas, o traidor. Examine-se o homem a si mesmo, para não colocar um peso tão pesado. Então Paulo aqui ele estava defendendo o seu apostolado contra falsos mestres que questionavam a sua autoridade espiritual, que seria, nos dias de hoje também seria questionado por muitos líderes aí que a gente conhece. Então Paulo, um homem que havia experimentado a graça de Deus de uma maneira profunda, ele sentia-se compelido a compartilhar não apenas suas vitórias, mas também suas fraquezas e sofrimento. Então no versículo 23 ao 25 que nós lemos aqui, Paulo lista suas aflições, que foram prisões, açoites, naufrágios e o peso diário das igrejas. Ele fala de uma vida marcada por sofrimento, mas também marcada por um compromisso inabalável com Cristo. No versículo 26, as viagens de Paulo não foram apenas aventuras missionárias, mas foram também experiências de risco e perigo. Ele enfrentou perigos em cada passo, em cada caminhada, mas isso fortaleceu a sua fé, em vez de enfraquecer. No versículo 27, a descrição de Paulo sobre o seu laborioso trabalho inclui noites em claro e fome. Mostra o quanto ele estava disposto a sacrificar por amor ao Evangelho, às boas novas, ao reino de Deus, por amor a Cristo. No versículo 28, aqui, Paulo revela a verdadeira carga que ele levava, a preocupações pela igreja. Então, isso aqui é um sofrimento que muitos pastores e líderes enfrentam até hoje, enquanto outros ficam vivendo em mansões, carros luxuosos, salários altíssimos, milionários. Em outros, não. No versículo 29, Paulo, ele se identifica com aqueles que sofrem, mostrando que seu coração está alinhado com o de Cristo, que também sofreu por nós. E no verso 30, versículo 30, o último, Paulo se orgulha de suas fraquezas, sabendo que é nas suas limitações que o poder de Deus se manifesta. Então, lendo esse texto de Paulo, em cima do que nós falamos já aqui, nós temos algumas lições práticas, algumas aplicações. Primeiro é entender o sofrimento como parte da vida cristã. O sofrimento é uma realidade em nossas vidas. Não é um sinal da ausência de Deus. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições. Ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33.
Então precisamos aprender e ver, né, as nossas lutas como oportunidade de crescimento espiritual e principalmente fortalecimento da fé. Segunda lição aqui é a glória na fraqueza. Em nossas fraquezas, o poder de Cristo se aperfeiçoa. E assim como Paulo, devemos nos orgulhar de nossas fraquezas, por quê? Porque essas fraquezas nos permitem experimentar a força de Deus. E ao enfrentarmos grandes desafios, nos lembrar de que esses desafios nos moldam e nos preparam para o futuro em que Deus será glorificado em nossas vidas. Outro detalhe é a importância da comunidade, da família. Paulo se preocupava com as igrejas e Paulo nos ensina sobre a importância da comunhão, do suporte mútuo. Então nós devemos estar atentos às necessidades uns dos outros e principalmente apoiar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Se parte de uma comunidade cristã nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, é porque essa comunidade está fazendo a vontade de Deus. Simples assim. E a última lição aqui é sobre sofrimento e esperança. Os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que está por vir, de acordo com Romanos 8,18. Então nós devemos ter uma perspectiva eterna, lembrando que Deus tem o propósito em tudo o que Ele permite que passamos em nossas vidas. O sofrimento pode nos aproximar de Deus e em tempo de dor podemos encontrar consolo e força na sua presença. Então eu quero concluir dizendo aqui para vocês que assim como Paulo, que se orgulhou de seus sofrimentos, nós somos chamados a adotar uma nova perspectiva sobre as nossas próprias lutas diárias. Então que nós possamos ver o sofrimento não como um fardo, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus e crescer em fé. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e a partir de hoje que Ele te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz.